O Fórum de Farroupilha segue fechado para o atendimento ao público. Desde meados do mês de março, o judiciário no município não possibilita atendimento presencial aos cidadãos. Apenas os processos eletrônicos estão tramitando na comarca de Farroupilha. A decisão de manter o fórum fechado obedece a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, que tem sede em Brasília. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, lamenta em ver o Fórum de Farroupilha de portas fechadas para a população. Maurício Bianchi não concorda que uma determinação do Conselho Nacional de Justiça diante da pandemia do coronavírus possa ser aplicada e válida em todo o território brasileiro. Bom, Leandro, até para nós fazermos uma retrospectiva, a Justiça está parada desde meados de março, né, em função especificamente da pandemia. Isso tem trazido um reflexo negativo muito grande para quem atua na área judicial, né, os advogados que atuam bastante na área judicial, como é a maioria deles. E a maioria dos advogados dependem do andamento dos processos judiciais para o seu sustento, e isso tem trazido um prejuízo muito grande aí a diversos advogados. Tanto é que muitos advogados me relataram nos últimos dias que não sabem, diante dessa situação, se vão ter dinheiro mês que vem para colocar comida no prato da família. Então isso é reflexo de um caos que está instalado e que nós estamos de fato de mãos atadas e não temos o que fazer. Mãos atadas, não há o que fazer. Não há o que fazer. E eu digo que não há o que fazer pelo seguinte, porque quem determina se a justiça vai poder operar, vai poder trabalhar ou não, é o Conselho Nacional de Justiça, que é hoje sediado pelo ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo, e é o órgão máximo da Justiça que delibera o funcionamento da Justiça. É a instância máxima. É a instância máxima. Então, veja bem, o CNJ havia deliberado até poucos dias ou meses atrás que era ele que definia, tinha a competência para definir se abre no Brasil todo a justiça. E em função de um movimento promovido pela OAB do Rio Grande do Sul, através de um trabalho muito eficiente do presidente Breyer, foi conseguido que o Conselho Nacional de Justiça permitisse que cada estado, ou seja, cada tribunal, deliberasse na sua justiça se ia abrir ou não. Até porque a realidade do Rio Grande do Sul é muitas vezes diferente da realidade de Tocantins. Do Rio Grande do Norte, do Maranhão. Do Norte, exatamente. Sim. Então, o Brasil é um país continental, tem realidades diferentes. E a nossa realidade é diferente da realidade de outros estados. E eu digo o seguinte, isso aí deveria ter sido feito desde o início, e é uma crítica que nós fazemos ao Conselho Nacional de Justiça, porque quando nós estávamos bem, nós fizemos aquele lockdown de 2 semanas, e com todo respeito, na minha visão, eu entendo que aquele não era o momento para o Rio Grande do Sul ter feito o lockdown. Talvez o momento de nós fazermos o lockdown seria agora. Agora. E no pico do inverno. E naquela oportunidade, teria que se deixar como estava. Né? E veja como o Brasil não é um país de amadores. O CNJ decidia e ainda decide como a justiça vai trabalhar, ou seja, a decisão vem de cima para baixo. Né? O CNJ decide como a justiça no Brasil todo vai trabalhar. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, em relação às outras atividades,
que a decisão É dos governadores. é dos governadores e não do presidente da República. Em outras palavras, nem a justiça se entende. Então, é um contrassenso o Supremo definir que os governadores podem deliberar o abre e fecha, Sim. quem trabalha e quem não Os trabalha, decretos, enfim, na as indústria, medidas. no comércio e nos serviços, e o CNJ, que é composto por ministros, inclusive ministros do Supremo, definir que, em relação à justiça, eles que decidem e a decisão vem de cima para baixo. Então é um total contrassenso e é por isso que esse país muitas vezes não vai para frente. Porque nós estamos no meio do caos, o caos instalado, com decisões contraditórias de um mesmo poder e que tem reflexos na economia como um todo. Nem com a implantação de um protocolo de cuidados e verificação de temperatura corporal, distanciamento, enfim, medidas nesse sentido, aqui no Estado a Justiça não pode operar no atendimento ao público? Bom, a partir do momento em que, através desse trabalho da OAB estadual do Rio Grande do Sul, nós conseguimos fazer com que as decisões sejam tomadas em níveis regionais, ou seja, cada estado decide, o nosso estado normatizou internamente a possibilidade de retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário. Porém, no momento em que essa regulação ela é colocada em vigor, entram as bandeiras vermelhas. E na regulamentação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos municípios e nas regiões em que há bandeira vermelha, não há possibilidade de trabalhar presencialmente e, portanto, permanecemos na estaca zero. Até não ser a bandeira vermelha, não se abre o fórum em Farroupilha. Até não sair a bandeira, não se abre o fórum. E veja, prevendo lá na frente, a semana que vem, talvez nós tenhamos a possibilidade de abrir. De migrar para a bandeira laranja. Migrando para a bandeira laranja, nós poderemos até retomar as atividades forenses. Agora veja o problema em que nós nos encontraremos se conseguirmos migrar para a bandeira laranja. O CNJ, novamente, o Conselho Nacional de Justiça, deliberou que os fóruns e os órgãos da justiça não podem abrir se não tiverem um medidor de temperatura, ou seja, aqueles termômetros de pistola para medir a temperatura das pessoas que entram no fórum. Então, ok, o tribunal poderia comprar esses medidores, pedir para os próprios funcionários servidores. Né? Nós temos aí os guardas, né, que atendem, cuidam da segurança do fórum, poderiam eles mesmos, né, ao passo em que podem revistar as bolsas, né, fazer a revista, fazer a medição da temperatura. Pasmem. Não conseguem comprar. Não, pasmem. O sindicato dos trabalhadores, que é uma empresa terceirizada, contratada pelo tribunal, entrou com um processo junto ao Ministério do Trabalho, dizendo que eles não possuem especialidade para medir a temperatura e dessa forma eles não têm condições de fazer a medição, porque não é a especialidade deles. E aí o Tribunal de Justiça está encontrando formas de tentar encontrar pessoas que possam, servidores que possam de repente substituir na medição da temperatura. E o que o tribunal está fazendo? Ele está propondo uma ajuda de custo para os funcionários que se dispuserem a fazer a medição, que ganhem mais do que ganham para fazer a medição. Ou também que o município ceda, né, servidores, um servidor para que faça a medição. Então nós estamos com esse possível entrave aí na frente, né, caso migremos, que com certeza iremos migrar para a bandeira laranja. No estado do Rio Grande do Sul, há mais de 3,5 milhões de processos paralisados em função do fechamento das comarcas estabelecidas nos municípios gaúchos. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.